Quero chamar a compor a nossa mesa pessoas que certamente não precisam de apresentação. Eles vão ter um pequeno tempinho para falar, porque a gente está com um tempo bem limitado, mas eu sugeriria que vocês conversassem de um em um as pessoas que estiverem aqui, para que vocês possam saber por que eles estão aqui. Claro que vocês vão entender uma parte disso. A primeira pessoa, Maurício de Souza, que é um dos ícones maiores da infância brasileira e responsável involuntário pela alfabetização de muitas crianças, né, que através da leitura do que ele faz, enfim, né, tem esse acesso à literatura. Maurício hoje tem alguma coisa em torno de 12 milhões de leitores só das mídias impressas por mês. Queria convidar também Sebastião Fonseca. Sebastião tem um projeto maravilhoso pela infância, na região de Osasco, vale a pena conhecer. Quero convidar Ricardo Patá. Ricardo acumula a função de presidente do Sindicato dos Comerciários, o maior sindicato da América Latina, com 500 mil associados só na cidade de São Paulo, com a presidência da UGT, que tem uma ação em âmbito nacional, e é nosso parceiro também, com muita honra, no desenvolvimento do MOP. Ricardo Patá. Last but not least, né, Mônica de Souza. A Mônica, nós preparamos uma boa para ela hoje, né, mas só vou contar no final do convite e intimação. Quero agradecer e fico muito feliz que esteja entre nós ao Eduardo Jorge Martins Sobrinhos, que foi quem, em 2001, quando no governo aqui de São Paulo, me convidou para que eu tentasse colaborar com ele na construção de uma cultura de paz e na prevenção da violência, e fizemos muitas coisas juntos, e uma das coisas que eu sou grato a ele por várias razões, uma das razões que eu sou mais grato ainda é porque ele foi quem me introduziu, me apresentou a Lia Diskin. E a partir deste casal, Lia Diskin e Eduardo Jorge, né, foi que eu me arvorei a esta iniciativa de desenvolver estratégias com bases científicas de prevenção da violência e promoção da cidadania e da cultura de paz. Hoje é um momento para nós da maior relevância, um momento histórico, que nós acreditamos que na história do Instituto 0 a 6 é o momento de potencial, máxima potência de executar, de realizar, concretizar a nossa missão, através desse projeto MOB, Mobilização Brasileira pela Primeira Infância. Como é que passa aqui? Aqui, né? O Instituto 0 a 6 é uma organização da sociedade civil de interesse público, reconhecida pelo Ministério da Justiça, que acredita que criar um mundo melhor começa com a tarefa de cuidar melhor das nossas crianças. E eu vou tentar mostrar para vocês de onde que vem esta ideia. O que faz o Instituto? O Instituto, basicamente, trabalha com mobilização social, utilizando ferramentas de comunicação para que experiências, estratégias que estão já em execução possam ser conhecidas e replicadas nos municípios e nos estados brasileiros, utilizando, então, recorrendo a políticas públicas e práticas privadas para que isso possa acontecer. Nós, no Instituto 0 a 6, temos um sonho. O nosso sonho é que de forma universal e integral, toda a criança na primeira infância, em todo o território nacional, tenha asseguradas as condições necessárias ao seu pleno desenvolvimento. Isso é o que nós chamamos de uma revolução pacífica pelo afeto. Será que isso é possível? Seria um delírio?
Bom, se for um delírio, é um delírio constitucional, porque isto está assegurado no artigo 227 da Constituição Federal. A nossa Constituição Federal tem 76 vezes a palavra direito, tem 4 vezes a palavra dever. Uma dessas 4 oportunidades é nesse artigo, que começa dizendo: é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar uma série de condições. E é o único lugar da Constituição Federal em que o binômio prioridade absoluta aparece. É até uma redundância, um pleonasmo, porque prioridade sempre é a primeira, né? Não existe a segunda prioridade. Mas aqui está escrito absoluta prioridade e é dever assegurar a essas populações os seus direitos e protegê-las dos agravos que as crianças são submetidas no Brasil. Portanto, não é um delírio. Este artigo, ele teve, no seu preparo, 1,5 milhão de assinaturas do movimento Criança Prioridade Nacional. Portanto, ele já refletia, antes da própria edição da Constituição Federal, já refletia um anseio da população brasileira, assinado por mais de 1,5 milhão de pessoas. Por que investir na primeira infância? Eu categorizei aqui, existem inúmeras razões para investir na primeira infância, eu categorizei aqui em 3 grandes categorias. Primeiro, as razões humanitárias. Segundo, a questão dos direitos universais de que o Brasil é signatário e os direitos nacionais, como a Constituição Federal, por exemplo. É também um período de vulnerabilidade extrema, uma condição peculiar e única de desenvolvimento. As coisas que não acontecerem neste período e que precisam acontecer, não acontecerão mais tarde. A outra razão é que são janelas de oportunidade fundamentais para o desenvolvimento de todas as demais competências que vão ser acrescidas a essas competências iniciais. E as últimas 2 razões, razões econômicas, o retorno do investimento financeiro que é feito, isso não é custo, é investimento com retorno para a sociedade, e razões neurocientíficas. Eu vou mostrar rapidamente para vocês esses fundamentos. Um deles vem do Prêmio Nobel de Economia de 2000, James Heckman, que mostrou de maneira inequívoca que o melhor investimento que uma sociedade ou território pode fazer é investimentos em capital humano, em gente. E em gente, ele estudou o retorno do investimento versus faixa etária e mostrou de maneira inequívoca que investimentos nos primeiros anos de vida, de 0 a 5 anos, você obtém as maiores taxas de retorno financeiro. Portanto, ele mesmo diz que é burrice um governo não investir ou uma sociedade não investir aqui por razões econômicas. Essas taxas de retorno chegam a 16, 17 dólares por cada dólar investido nos primeiros 3 anos de vida. Em média, 9 dólares de retorno para a sociedade. Aqui são 12 meses. Se vocês observarem, a maior parte das interconexões neuronais, da circuitaria, do hardware cerebral, está construído aos 12 meses de vida. Essa barra vermelha é a barra que corta 6 anos. Se vocês observarem, depois dos 6 anos, na circuitaria, é só um pedacinho que ainda está faltando. Portanto, este é o período fundamental de desenvolvimento. Na prática, né, nós temos isso aqui, um adulto que foi estimulado normalmente na vida infantil, ele tem essa área vermelha que aqui falta. Uma criança, um adulto que na infância foi negligenciado, ele não tem essa parte vermelha. Essa parte vermelha é o freio de mão, o freio que nos impede de agir de maneira violenta, de maneira criminosa, de ser delinquente. Este cérebro aqui, deste adulto que na infância foi negligenciado, nunca funcionará como aquele outro. Não tem como, não existe base anatômica para isso acontecer. Aqui eu trouxe para vocês verem um trabalho do Adrian Heine, que é um criminologista americano, mostrando, né, o cérebro de um indivíduo normal e o cérebro de um assassino. Esse indivíduo aqui, esse criminoso, não terá condições de fazer aquilo que nós fazemos, que é refrear a nossa impulsividade. Portanto, e isso se estabelece por bases genéticas e pelas experiências na primeira infância. Aqui é um trabalho feito por brasileiros, mostrando que o Brasil hoje vive uma psicopatia social, né? Mostrando que quanto maior o grau de psicopatia do indivíduo, menor é o volume da substância cinzenta nessas regiões, que são as regiões de decisões éticas e morais. Muito bem, o que é o MOB?
O MOB é um programa de comunicação impulsionado por um grupo de pessoas de destaque nos 3 setores da sociedade e que visa construir um movimento de exigibilidade cidadã a partir de uma plataforma nacional pela primeira infância. Felizmente, esse programa não foi inventado por nós. Nós estamos transferindo para o Brasil, com as suas adaptações, um programa já em desenvolvimento no Peru, né, chama lá Grupo Inversión en la Infância, e que conseguiu, no Peru, em 18 meses, aquilo que o Brasil não conseguiu em 25 anos da Constituição Federal e não conseguiu em 23 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, no que se refere especificamente à criança. Então, nós estamos, com a ajuda deles, trazendo isso para o Brasil. Qual é o objetivo do MOB? É criar um consenso nacional de que investimentos na primeira infância são imprescindíveis para erradicar a pobreza, reduzir a violência, propiciar desenvolvimento mais equitativo e ético, promover a construção da cidadania, da cultura de paz, assim como favorecer a integração e justiça sociais. Quais são os fundamentos para isso? Pesquisas de mais de 100 anos atestam que investir no cuidado e na educação da criança, garantindo seu pleno desenvolvimento na primeira infância, é a base de todas as demais competências para uma vida digna, como um futuro cidadão consciente de seus direitos e deveres e a melhor e mais eficaz forma de fomentar a saúde social. As ações que o MOB ele se constitui de 7 ferramentas de comunicação. Essas ferramentas são todas elas articuladas entre si. E elas são o Pacto Nacional pela Primeira Infância, um portal multimídia, uma ferramenta de mapeamento das boas práticas, das práticas exitosas existentes no país. Esse projeto, chamado BemTV, foi desenvolvido pelo 0 a 6 em parceria com o Banco Mundial. O Infobarômetro, que humaniza e torna compreensível ao cidadão comum os dados estatísticos que o governo nos oferece, de modo que regionaliza, a pessoa vai saber no seu entorno o que está acontecendo, com que população, aonde elas estão, como estão vivendo e assim por diante. Né? MOB TV, que é uma web TV monotemática, que trata especificamente só de primeira infância. Utilização de materiais impressos e das mídias formais pré-existentes. Isso aqui nós seguimos exatamente o modelo peruano, né, exceto o BemTV, que é um projeto que não existia ou não existe no Peru, que nós temos aqui no Brasil. Nós temos uma série de normas, né, Declaração Universal de Direitos da Criança, desde 59, né, Convenção dos Direitos, a Convenção de Maio, a Constituição Federal, o ECA, o Plano Nacional pela Primeira Infância de 2010. Por que isto não é cumprido? Nós entendemos que existem algumas razões. Primeira, a falta de compromisso. E, para isso, hoje, nós vamos lançar aqui a primeira ferramenta do MOB, que é o Pacto Nacional pela Primeira Infância. Outra razão é a falta de informação. As pessoas não têm ideia de que este período tem tamanha relevância. Para a falta de informação, o remédio, portal multimídia, web TV, as mídias impressas, mídias formais, mídias sociais. Os dados são ininteligíveis, o cidadão comum não compreende o que está sendo oferecido como dado. Nós, então, temos como tratamento aqui o Infobarômetro. Desconhecimento do que fazer. Eu quero fazer, eu gostaria de fazer, mas eu não sei o que fazer. O BemTV, essa plataforma, essa vitrine virtual das boas práticas do Brasil, vai oferecer às pessoas não só o que fazer, mas como conversar com a pessoa que faz. Alguém que quer fazer, entra em contato diretamente com quem faz. O Pacto Nacional que nós estamos lançando hoje, né, visa agregar e confluir esforços de todos os setores da sociedade brasileira, com o objetivo de aprimorar a aplicação dos recursos das instâncias governamentais e da sociedade em geral, para assegurar de forma integral e universal as condições necessárias ao pleno desenvolvimento humano de todas as crianças brasileiras em todos os municípios. Se alguém conseguir me dar uma justificativa para que uma criança não seja contemplada no Brasil com aquilo que é direito dela, né, eu estou aqui para ouvir. Então, busca mobilizar todos os brasileiros para que seja assegurado o cumprimento do artigo 227 da Constituição Federal, compromisso inadiável com nossa primeira infância. Nós temos aqui um débito enorme com a primeira infância. Um pacto é capaz de reunir o melhor de todos e de cada um pelo melhor da criança.
O histórico do nosso trabalho, né? Nós tivemos, então, vários encontros com Salvador Herência, em Porto Alegre, em Fortaleza, em Minas Gerais, em São Paulo. Ele veio ao Brasil várias vezes. Ele trabalhou no Brasil durante 10 anos, coordenou a Unicef em Brasília. Depois tivemos vários encontros no SESC, encontros de planejamento. Depois tivemos os encontros com o grupo executivo, que é coordenado pelo Marcos Regueira, um grupo de empresários que pôde dar a isso um formato de projeto, né, que nós pudéssemos apresentar isso a alguns parceiros. E, finalmente, tivemos encontros para a redação do planejamento estratégico. Foi um grupo menor, coordenado pelo Cícero Iag, que está aqui, da Rede Nós São Paulo, e pelo Luiz Alexandre Musserino, com algumas outras pessoas do Instituto 06. E, finalmente, o lançamento, hoje, dia 18 de março. Aqui, né, alguns dos encontros que nós tivemos com Salvador Herência, em Fortaleza, Porto Alegre, São José do Rio Preto. Esse de Fortaleza e São José do Rio Preto também foi um encontro, uma oportunidade criada em parceria com o Banco Mundial, que é nosso parceiro. E aqui En primer lugar, quiero hacer llegar a todos ustedes mi saludo fraterno desde Lima, Perú. Y en este saludo fraterno va mi respeto, mi aprecio pessoal por João y por todo el grupo de 0 a 6 y todos vocês que están presentes para pensar la crianza brasileña y en el lanzamiento de este movimiento brasileño por la infancia. También quiero hacerles presente mi tristeza de no poder compartir este momento con ustedes. No Perú tenemos una experiencia que se inicia con este movimiento ciudadano por la inversión en la primera infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. No era una cuestión para nosotros solo de votar el asunto en una agenda política, pero también en este momento es cómo la sociedad civil responsable puede constituir un movimiento de exigibilidad y vigilancia ciudadana para el cumplimiento de los compromisos. Esta tarea no es fácil, pero da muchos frutos. Y en el caso del Perú, estamos logrando resultados importantes en articulación con gobierno, Estado, sociedad civil y organizaciones de cooperación. Pensamos que Brasil tiene todas las condiciones, toda la experiencia para poder desenvolver algo similar y mejor. En ese sentido, desde el Movimiento Ciudadano de Inversión en la Infancia, consideren a nosotros como parceros reales en esta iniciativa. Y desde Salgalú Comunicación, con todo nuestro trabajo, nuestro expertise de generar una plataforma de comunicación, haciendo uso de las tecnologías de información para justamente lograr algo que para nosotros fue muy importante, socializar información y conocimiento. Pueden contar con nosotros, conmigo como persona, con todo el equipo de inversión en la infancia y por supuesto de Salgalú Comunicación para poder estar junto a ustedes y generar realmente este apoyo necesario para que el móvil pueda ser una realidad lo más pronto posible. Abrazo para ustedes, aprovecho para mandar un abrazo fraterno también a mi amigo Mauricio de Sousa, que otra vez la gente no se encuentra, ya pronto nos vamos a encontrar, y por supuesto a João y a todos los amigos que están ahí presentes. Contem com a gente. Muito bem, então, não sei se vocês entenderam, o Salvador está ratificando, confirmando, endossando o compromisso anterior de assessorar e dar consultoria para que nós desenvolvamos esse projeto aqui no Brasil, obviamente que não tendo as dificuldades que ele já teve lá, né, e aprendendo com ele nos erros e acertos. É um privilégio, porque nós não estamos inventando a roda, ela já foi inventada e já sabemos os resultados que isso teve. É replicar, adaptar e aprimorar o que foi feito lá. Como é que vai em frente? Dá para ir em frente por aí? Aqui eu trouxe uma foto de um dos nossos encontros no SESC. Esse aqui eu acho que foi no SESC Consolação,
né? Vocês podem ver aí, tem pessoas de todos os setores, tem pessoas do governo, tem pessoas do segundo setor, tem pessoas do terceiro setor, enfim, nós podemos dizer que o MOB no Brasil foi construído num processo de inteligência coletiva por alguma coisa em torno de 200 pessoas. São ideias de várias pessoas para construir alguma coisa que já foi construído, foi só a adaptação para isso. Então é um privilégio muito grande ter tido essas e outras pessoas, né? Bom, o que nós precisamos neste momento, a partir de agora, né, que o MOB está lançado? Nós precisamos reunir recursos humanos, recursos materiais e físicos e recursos financeiros para a execução deste projeto, que é um projeto grande, um projeto nacional. Muito bem. O que nós propomos aqui hoje? Nós propomos iniciar o processo executivo com a colaboração de todos vocês e os amigos de vocês, cada um oferecendo a sua contribuição dentro da sua expertise, das suas competências e da sua área de atuação e possibilidades. Se todos estiverem de acordo, mãos à obra, né? Então, só para citar alguns exemplos aqui, e eles representam talvez mais de uma centena de colaboradores, pessoas, organizações que estão junto conosco nisso. O Maurício de Souza, por exemplo, ofereceu o uso de todas as suas mídias de modo irrestrito para que nós pudéssemos utilizar um potencial de comunicação enorme, né? O estúdio Maurício de Souza é o quarto maior estúdio do mundo, não é isso, Maurício? Ele tem 12 milhões ou alguma coisa em torno disso de leitores por mês. Sebastião Fonseca, que vale a pena vocês conhecerem o projeto que ele tem, ofereceu não só a sua imagem para ser utilizada neste movimento, para sensibilizar pessoas, né, uma pessoa conhecida nacionalmente, enfim, que podemos utilizar essa imagem, mas também a experiência que ele desenvolveu ao longo de cerca de uma década, né, trabalhando com a infância e fazendo coisas maravilhosas que eu sugiro que vocês conheçam. Ricardo Patá, o GT, Sindicato dos Comerciários. Só a assinatura do pacto, se a gente conseguir 500 mil assinaturas, que são os filiados do sindicato, já é uma força enorme, multiplica por 4, dá 20, que são os agregados a esses filiados, são 20% da população da cidade de São Paulo, residente em São Paulo. Já começamos, agora vamos começar com o apoio da Rede Nossa São Paulo, e com o Movimento Nacional de Cidadania e Solidariedade, o desenvolvimento do MOB na cidade de São Paulo, em parceria com o sindicato e com a UGT, me parece também, né, Ricardo? Mônica, né? Não dá não precisa falar de como a Mônica pode colaborar, né, nessa direção. Enfim, eles representam aqui, nós os convidamos, porque eles representam, né, e aí nós temos vários convidados, se eu fosse citar de um em um, vocês veriam que potencial nós temos para que essas coisas aconteçam. Então, eu vou passar a palavra para vocês, iniciando pelo Maurício. Parece que nós temos aí 1 ou 2 minutos para cada um, porque depois nós temos a atividade de lançamento do Pacto Nacional. Obrigado a vocês que vieram aqui. Boa tarde, pessoal. Bem, muito se falou aqui, mas sempre haverá o que se falar quando se tratar de cuidar com a criança, principalmente a criança mais delicada, a criança que está aprendendo tudo do mundo e se preparando depois para se tornar um cidadão. E a criança vira cidadão, de certa maneira, um cidadão saudável, a partir do 0 aos 6 anos, ou até os 7 anos. Antigamente havia, nos meus tempos lá do interior, o papo de que a criança, até 7 anos, era um anjinho e depois começava a entender das coisas, conhecer as coisas da vida. A criança não é bem um anjinho, mas ela é um computador, ela é um absorvedor de tudo que está acontecendo em volta, física e espiritualmente. Então, o nosso projeto, que está em elaboração, está levando em consideração essa sensibilidade incrível, fantástica da criança, para ela poder sentir, aprender, curtir, interagir com os adultos em volta dela.
É por isso que nós temos que ter cuidado fisicamente com a criança, cuidado com a sua sensibilidade, cuidado com o carinho que temos que dar carinho. É para você entender que está num mundo que a recebeu de braços abertos, que está gostando da presença dela e que espera esse compartilhamento depois de carinho o resto da vida. Afinal, o que a gente faz para a criança, a gente vai receber depois. Em outras palavras, eu, como foi dito, coloco as nossas revistas, a rede social, o meu Twitter pessoal e tudo mais à disposição do projeto que está em andamento aqui, porque quanto mais falarmos, participarmos essa proposta do 0 a 6 para mais gente, nós teremos mais possibilidade de atingir os nossos objetivos. É utópico pensarmos que a gente vai conseguir fazer o que sonhamos, mas seria um desaforo para nós mesmos se nós abandonássemos a possibilidade, a oportunidade de fazer alguma coisa pela criançada nessa faixa de idade. Eu estou à disposição e, inclusive, estou à disposição também de cada um de vocês para bater papo sobre o assunto em qualquer momento, lá no meu Twitter, @Maurício de Souza, com S, tudo junto. Quiserem conversar comigo, trocar ideias, me ensinar alguma coisa para tocar para diante na nossa campanha, estou à disposição. Viu? Obrigado. Boa tarde. Eu acho que vocês já viram bastante essa caricatura sendo projetada no Brasil inteiro. Sem pedir licença, entrei na casa de todo brasileiro. Eu sou um funcionário público, trabalho para o público e sou público. Eu, com essa imagem pública, com a minha energia pública, com as minhas cordas vocais, com a consciência de cidadão que sou, e com a certeza de que a experiência que eu tive com o Núcleo de Artes Cênicas, me vejo adequado para poder estar aqui me colocando à disposição de todos vocês, a levantarem a voz. O Brasil nasceu para ser o quê? Então, só vai de fato acontecer se todos nós em frente, porque esses cientistas, este grande artista, e todos nós somos capazes de nos unirmos em uma causa nobre, que é cada uma de nossas crianças para um mundo melhor. É isso aí? Ricardo, tem um microfone ali, eu acho que está mais, que esse aqui está curto. Boa tarde, companheiras e companheiros. É um prazer muito grande, em nome dos Sindicatos Comerciais de São Paulo e da União Geral dos Trabalhadores, estar nesse evento. Quando a Cléo, diretora responsável por essa área no sindicato e na própria GT, me incumbiu de estar aqui, nesse ato emblemático, nós elencamos algumas questões do motivo que estamos aqui. Primeiro, como foi dito, é uma questão humanitária. Não se pode, em hipótese alguma, estar distante de qualquer atividade em prol da infância, em prol da cidadania e em prol do nosso futuro. E da forma que foi nos explicitado, até do ponto de vista de contribuir para um futuro melhor, para a pessoa até ser melhor, não há dúvida que estaríamos presentes aqui. O outro grande motivo é que, para que nós possamos ter sucesso nessa atividade, nós precisamos cada vez mais qualificar e capacitar as nossas mulheres. E, infelizmente, as mulheres ainda são discriminadas, violentadas e estupradas. E nós não podemos permitir isso. Na medida que há ainda essa discriminação odiosa, todo e qualquer tipo de atividade que vem a trazer sinalização para acabarmos com isso, nós estamos juntos. Porque, com certeza, crianças de 0 a 6 anos, que depois vão ter 7, 8, 10, 15, 20 anos, preparadas para um Brasil melhor, um Brasil sem corrupção, um Brasil com educação e com saúde, não há dúvida nenhuma que essa é a tarefa nossa, é a tarefa dos movimentos sociais e do movimento sindical em especial. E, com certeza, os comerciais de São Paulo, que tem aqui nessa cidade mais de 500 mil pessoas representadas por nós, mais de 55% dessas pessoas são mulheres. E, muitas vezes, mulheres que, quando têm as suas crianças, não têm creche, não têm, no acordo coletivo, condições de poder definitivamente cuidar
das suas crianças, que é o futuro do nosso país. Então, pode ter certeza, meu companheiro João, que nós estamos de corpo e alma, vamos divulgar no nosso site, vamos divulgar em jornais, televisão, tudo que ficar à nossa disposição, faremos com amor e com carinho, porque esse é o futuro do nosso país. Muito obrigado. Eu vou sair da minha poltrona confortável aqui, que eu vou ceder o lugar para a pessoa mais importante desta nossa abertura, desse nosso lançamento, que é o Mudrik. Mudrik, por favor, vem aqui. E eu queria chamar a Carla Correia. Onde está a Carla? Carla, aqui. Para a Carla proceder o início da... Só um minutinho. Maurício. Quem tem que estar sentado aqui são eles, né? Está com a folha. A folha do pacto que eu te entreguei. Sem dúvida, eu acho que agora a nossa mesa está completa. E com esse convidado tão especial. Este é um grande dia. Desde 2010, nós viemos alimentando este sonho, que agora dividimos com vocês. Então, é um grande prazer contar com a presença de todos nesse momento, e, em especial, com essa representação, né, de pessoas da nossa sociedade, que, neste momento, então, estão oferecendo todos os seus esforços em prol da causa da primeira infância, que deve ser, como todos sabem, prioridade nacional. O artigo 227 da nossa Constituição é muito claro. Cabe a nós, então, buscar todos os meios para cumpri-lo e promover todos os direitos das nossas crianças. Gostaríamos também, nesse momento, de iniciar com a nossa primeira ferramenta, que seria a assinatura do pacto, e também para fazer um convite muito especial. E temos aqui a Mônica, e gostaríamos, então, de fazer um convite para a Mônica. Nós pensamos que, além do Sebastião, a gente precisaria de outra personagem muito especial, que tem uma identificação muito grande com a criança, para conduzir essa mobilização. E nós pensamos muito em que seria se a Mônica, personagem, se ela pudesse aceitar, né, esse papel de ser a nossa grande embaixadora do MOB, dessa mobilização. Então, neste momento, cabe a mim, além de convidá-los todos, né, para assinarem o pacto, também fazer esse convite à Mônica. Mônica, nós gostaríamos de saber se poderia ser aceito esse papel pela essa personagem. Teria que falar com o pai dela também, mas eu, claro que aceito, com muita honra, e a Mônica, personagem, também. Tu acha que a Mônica... tu acha que a Mônica, personagem, aceitaria? Vamos perguntar para ela. Gente, olha só! Olha quem chegou! Mônica, é um grande prazer ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Nós gostaríamos, então, com a presença dessa personagem tão querida e especial, iniciar aqui a nossa assinatura desse pacto que representa todo um caminho, a primeira ferramenta da nossa mobilização. Mônica, por favor, se você puder assinar. Ai, muito obrigada. Você vai ser muito importante para a nossa mobilização. Repete a assinatura. A Carla Correia foi a pessoa que fez as primeiras interfaces com Salvador Herência. Foi ela que trouxe esta ideia e proposta para o Instituto 06 e é quem continua fazendo as principais interfaces com o Salvador. Então, nós temos uma gratidão muito grande pelo que ela fez até agora em relação ao MOB.
Eu quero agora me dar a liberdade de convidar todos para que possam abrir os seus envelopes, que respirem fundo para fazer a assinatura. Sei que não só o envelope tem aí dentro, mas tem um coraçãozinho. É isso? Então coloque no pescoço, simbolizando o que nós estamos buscando. Aqueles que quiserem aderir a esta causa, coloca esse coraçãozinho, assina o pacto, nós vamos passar uma relação e vocês serão as primeiras pessoas a, vamos dizer assim, capitanearem este movimento nacional. Isso, obviamente, vai entrar pelas redes, pela internet, para que nós consigamos ter um volume muito grande de assinaturas e de adesões. Essas adesões do pacto também vão envolver os governantes, vão envolver os candidatos aos cargos eletivos em todos os âmbitos do país, como foi feito no Peru. Muito obrigado a todos. A lista de assinatura está na mesa e eu tenho um aviso que o horário do retorno após o almoço foi alterado para 15 horas. Nós tivemos um atraso aí nas atividades da manhã, então vamos retornar às 15 horas. Mais algum aviso imediato? Hã? Então, pode assinar. Pode assinar aqui quem quiser também, viu? Nessa primeira página. Muito obrigado a todos e vamos mobilizar o Brasil em torno da primeira infância.